Olá, vamos ao nosso encontro de hoje para falarmos de filosofia. E na aula de filosofia de hoje nós vamos estar trabalhando o dualismo, a dualidade platônica. Sendo assim, eu já os convido para as devidas anotações. Pega seu caderno, sua caneta, seu lápis, sua borracha e vamos à aula de hoje, que está bastante importante para nós. Tá? Nós já trabalhamos a questão da filosofia, a questão introdutória, já vimos alguns filósofos pré-socráticos, vimos os socráticos, e de forma muito especial nós estamos estudando Platão. E por falar em dualidade, nós vamos estar apreciando com detalhes alguns pormenores dessa questão da filosofia, né, que traz para nós uma ampliação dos nossos pensamentos e também de nossos questionamentos. Tá? E olhar para Platão é exatamente entender um ambiente do pensar, de um pensar mais racional, de um pensar mais equilibrado, para inclusive as tomadas de decisões num mundo tão diverso como vivemos. Né? Vivemos um entorno de que, se não houver um equilíbrio do pensamento, um equilíbrio da razão, um equilíbrio emocional, nós vamos nos esquecer de quem somos, porque estamos aqui e o que estamos fazendo. Então, logo vamos estar trazendo os pormenores desta aula de hoje, que é do dualismo de Platão, a dualidade platônica, ok? Sendo assim, vamos ao próximo slide. Pois bem, aqui nós delimitamos com atenção alguns dados que servirão de norte para as nossas anotações e observações de hoje. Tá? Primeiro, nós vamos observar aqui um aspecto muito importante, que a primeira situação que nós vamos observar é quem é Platão. Quem é Platão? Tá? Então, de posse dessa informação de quem é Platão, nós vamos estar informando que ele foi um dos maiores discípulos de Sócrates, seguindo o seu mestre em todos os aspectos. Ele dedicou-se em muito ao aprendizado, conforme ensinava o seu mestre. O acompanhou, inclusive até o momento de sua morte, naquela sentença fatal em que o mestre Sócrates tinha que tomar a cicuta para que tivesse uma morte tranquila. E ele observa as razões pelas quais Sócrates é levado à morte. E daí ele vai ficar um tanto entristecido, desanimado, já que os seus planos estavam se frustrando. Mas essa é a primeira parte. Então, sabemos que Platão foi discípulo de Sócrates. Essa é o pensamento que queríamos que ficasse. Em segundo lugar, isso já na lição 2, nós estaremos falando da família de Platão, porque a família de Platão é uma família nobre, tá? E que o impôs uma dedicação aos estudos bastante veemente. Era um desejo que fosse um político renomado de Atenas. Platão é um ateniense, tá? É de origem de família ateniense. Então ele tinha um conhecimento da vida social, da vida política, da vida religiosa. Então a sua família era tinha bastante influência nos seus dias. Tá? Então aí está a ideia de quem foi a família de... Só corrigindo, aí está uma ideia do que foi a família de Platão. Tá? No aspecto 3 da lição 3, nós vamos dar ênfase a essa relação entre
Platão e Sócrates, Sócrates e Platão, relação entre aluno e mestre, mestre e aluno, tá? Que é uma relação bastante importante para que possamos aqui também trazer alguns comentários. E nesses comentários vamos encontrar esta visão de Platão em relação a Sócrates, em torná-lo sempre presente na sua vida, na sua forma de ser. Tá? Inclusive, depois da sua morte, Platão adota um lema socrático: tudo pela razão e pela verdade. É algo que vai incorporar-se a Platão para poder montar sua própria filosofia, destacar-se na filosofia sem desanexar do mestre Sócrates. Então, esta relação Platão e Sócrates é uma relação muito interessante. Ele vai despertando, inclusive em quem está à sua volta, até os seus 9 discípulos, desse entendimento, desse conhecimento do legado que Sócrates deixa a ele. Então há uma boa relação entre Sócrates e Platão nessa divulgação, nessa fotografia que Platão faz de Sócrates e não o deixa em momento algum. Apesar de que alguns escritores frisam que não havia bem esta relação íntima, era discordante de alguns pensamentos de Sócrates. Mas, para efeito, o que Sócrates faz é tornar o pensamento, o que Platão faz é tornar o pensamento de Sócrates aí vivo, tá? Que é o que vamos agora, a partir da lição do número 4, entender exatamente esses detalhes, com detalhes, o pensamento platônico e seus escritos. E é nos seus escritos que Platão vai dar vida, vai ressuscitar, né? Vai eternizar, não diria eternizar Sócrates. Entretanto, ele eterniza o pensamento de Sócrates. Visto que ele não eterniza Sócrates, mas sim o pensamento socrático, é importante que ele vai desenvolver isso nos seus escritos. Quando Platão escreve sempre dialogando com Sócrates. Sócrates é o seu principal interlocutor. Quando ele vai desenvolver o seu principal pensamento, por exemplo, no livro A República, que concentra pelo menos 10 livros no seu contexto, né? Uma pequena biblioteca. Tá? Então, ele sempre trata esses pormenores no diálogo que ele tem com o próprio Sócrates. Né? Sócrates está sempre presente nos diálogos de Platão. Daí, o pensamento socrático sendo reproduzido de uma forma muito direta, muito consciente, muito racional, e que vai chegar a nós através de quem? De Platão, o seu discípulo. Por isso digo que Platão é muito fiel ao pensamento socrático, é claro, com a sua evolução de pensamento e conhecimento que ele tem, né? Visto que uma série de coisas vão ter desdobramento pós-morte de Sócrates, e que Platão vai tirando, não diria tirando proveito, mas vai adquirindo na sua visão alguns argumentos que passa a compartilhar ou fazer parte não diria de uma visão nova, mas do complemento de uma visão que ele tem absorvido com Sócrates. Tá? E, finalmente, nós estamos diante do dualismo de Platão. E isso nós entendemos de forma mais direta quando lemos o mito da caverna. Tá? Queria deter-me um pouco aqui em relação a esse dualismo, porque há algumas divergências em relação ao mito da caverna, e em que nós, quando confrontamos o dualismo de Platão com o que é mencionado no mito da caverna, há algumas nuances aí que precisam ser compreendidas. Primeiro, no dualismo de Platão, Platão vê
primeiro o mundo ideal, e Platão vê do outro lado também o mundo da substância, o mundo concreto, o mundo vivido em si, né? As relações. Então, quando Platão submete esses dois mundos, olha para o mundo das ideias e vê ali um mundo eterno, um mundo puro, um mundo que não há uma corrupção, vendo um mundo que não modifica, um mundo que é eterno, é um mundo abstrato, mas que existe na sua pureza. Mas quando ele olha o mundo da substância, ele começa a ver este mundo corrompido, ou seja, a ideia, quando torna-se materializada, ela vai se corrompendo e mudando as suas características principais. No mito da caverna, o episódio, ao que me parece nas leituras, nas entrelinhas da leitura, você não tem aí um mundo de ideia apenas. Você tem dois mundos ali, mas são dois mundos físicos, dois mundos substancial, onde um mundo é inconsciente e o outro passa a ter uma consciência despertada, onde um mundo não é verdadeiro, mas o outro se apresenta como uma liberdade e uma verdade existida ali. Então basta olhar os personagens que estão ali à sombra, né? E todos os relatos vêm com sombra, com aquele que consegue libertar-se dessas sombras para entender as verdades do que está acontecendo, do que está ocorrendo ali. Então é sempre bom olhar de uma forma mais apurada para esse momento, para que se possa ter esta ideia de relação. Ok, gente? Então, são essas as observações que desejaria pontuar. E pontuando essas observações, eu quero aqui fechar com essa análise geral. Que a gente possa estar lendo o material que foi divulgado a vocês e nele fazendo essa linha de pensamento, avaliando cada ponto do que se é estudado, para não entrarmos numa situação diversa, né, em que possamos ser pegos por sermos traídos, né, pela forma da escrita e a realidade que ela apresenta. Porque muitas vezes nós somos traídos em relação à palavra, né, e o ato. Palavra e ato tem que estar dentro da mesma esfera. Você não pode ter um ato que difere da palavra. É ação. Né? Como o verbo é ação, a ação tem que ter a característica da própria palavra, que é o verbo manifestado, e trabalhando a ação que é atribuída ao sujeito que a detém, que a pratica. Então, essa é uma boa análise, e isso segue-se a todos os campos da vida. Isso nos segue na área da vivência, do nosso comportamento humano, das nossas relações com o trabalho, nas nossas relações de compra, de venda, nas nossas relações amistosas, nas nossas relações religiosas, nas nossas relações políticas. Então, esses detalhes vão nos acompanhando. Então, a partir do momento que você não configura a palavra com o ato, isso ser divergente, alguma coisa não está coerente. Então, é bom reafirmar e rever o pensamento para que você não possa estar caindo aí na malha sei lá, diria da idiotice, na malha dos que andam no caminho com a venda nos olhos. Então ficamos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser, estaremos juntos. Tchau, tchau e até a próxima.